Fala pessoal, então começando aqui mais um Meu Esporte Podcast, contando a sua história com o esporte. Aqui quem fala é o Edu. Hoje a gente está aí com mais um episódio nessa nossa quarta temporada, né? Lembrando sempre que a gente está aqui graças a vocês aí, nossos apoiadores, que dão sugestão para a gente, que fazem críticas aí, e dão ideias aqui do que a gente pode estar abordando aqui nesse nosso projeto, né? E também, é claro, aos nossos apoiadores, né? E em principal aí a Athletics, né, que é uma plataforma profissional para organizar parte de gestão, né, de seus eventos esportivos. Então, quem está organizando algum evento aí ou está pensando em organizar algum evento, dá um pulinho lá no site da Athletics, que tem bastante ideias já tem bastante projetos lá e pode trazer aí essa parte profissional para você estar botando, saindo do papel aí o seu projeto, o seu evento e tornando realidade, né? Tá certo? E lembrando a vocês aí que queiram ainda continuar contribuindo com a gente, quem ainda não visitou a gente nas redes sociais, nas principais plataformas digitais aí é o @meu esporte podcast, né? E aqui comigo tá a Cris, tudo certo, Cris? Fala, Edu. Tudo certo, tudo certo. E hoje temos três convidados e já para ambientar com o nosso tema, né, que novamente é um esporte americano, provavelmente o esporte americano, estamos falando do futebol americano, temos uma estreia, um convidado novo e dois coming back, vamos dizer assim, né? Certo. Então a gente a gente vai receber aqui novamente o Arthur Costa, e o Lucas Cedres, e pela primeira vez a gente tem o prazer de receber aí o Ezequiel Casagrande, que são integrantes daí da comissão técnica do Criciúma Iron Tigers, né? O Arthur e o Lucas já participaram com a gente aqui, né, de um especial que a gente fez sobre o Super Bowl lá na primeira temporada, quando tava essa semana especial aí para quem ama o futebol americano, assim como os nossos convidados, em fevereiro de 2023, né? Foi um episódio mais falando sobre o esporte, os conceitos básicos, o Super Bowl em si, e apresentando aí o Criciúma Iron Tigers. Hoje a gente vai mergulhar um pouco mais na equipe, né? Ver como é que foi essa história, como é que foi a evolução da equipe e os preparativos, porque eles estão aí para disputar mais uma edição do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, né? Então, para começar o episódio, eu acho que, primeiramente, eu vou pedir que os nossos convidados, eles se apresentem e digam como é que foi esse primeiro contato com o futebol, né, com o esporte, e como é que foi essa entrada no Criciúma Iron Tigers. Bora lá então, vou puxar daqui. Então, boa noite pessoal, boa noite Edu, boa noite Cris, obrigado aí pelo espaço que estão cedendo aí pra gente. Meu nome é Arthur, eu sou o técnico principal ali do Criciúma Iron Tigers, também atuo na posição de coordenador ofensivo, tô no meio do futebol americano aqui na cidade de Criciúma desde 2018, então aí batendo 6 anos aí já no meio do esporte. Comecei como atleta na época de um antigo projeto de FA aqui na cidade, né? Comecei como atleta, participei de 2 temporadas. O projeto acabou não dando continuidade, então a gente ficou sem nenhuma instituição, sem nenhum time aqui na região que pudesse dar sequência no esporte, que pudesse manter, né, ativo o esporte na região. Foi quando alguns atletas se reuniram, então a gente trouxe aí o projeto do Tigers para a cidade de Criciúma aí como a nova marca, a nova referência aí no esporte na região. Então, de lá para cá, eu atuei já na frente administrativa, na frente da CT, atuei também como atleta no começo do projeto, mas hoje focado totalmente na comissão técnica. Perfeito, perfeito. Ezequiel. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo espaço aí. Meu nome é Ezequiel Casagrande, eu sou coordenador defensivo do Criciúma Iron Tigers e também atuo como coordenador de time de especialistas. Eu entrei no projeto no começo de 2020, pela seletiva de comissão técnica, então entrei como auxiliar e tal, e comecei a me interessar mais, porque era um esporte que eu já gostava, me interessei pelo projeto e fui dentro do time tendo oportunidades de aumentar, assumindo primeiro o time de especialistas e agora esse ano assumi a função de coordenador defensivo. Perfeito. O Cedric, estás aí? Olá, eu sou o Lucas Cedrez, sou coordenador de linha ofensiva do Iron Tigers. Fui atleta já como linebacker, fui como running back. Hoje eu cuido toda a parte de linha ofensiva. E nada mais, nada menos a barreira, é o escudo que protege o quarterback e o running back, certo? Então é um papel
fundamental no time. Hoje nós somos no organograma, a gente é Não, vai lá, vai lá. falei, Vai No lá, vai lá. organograma, falei. Hoje no organograma a gente só fica abaixo do quarterback, certo? A gente, então, os linhas ofensivas têm um papel fundamental para o andamento do ataque e do time em si. Bacana, bacana. E assim, pra gente entender, como é que foi o surgimento aí do Criciúma Iron Tigers? Quando que foi a primeira temporada oficialmente que vocês disputaram, o primeiro campeonato, digamos assim? O Criciúma Iron Tigers ele surgiu no segundo semestre de 2019, né? Então foi quando a gente surgiu com o time, com a marca, com a nova logo e tudo mais. A partir dali a gente começou a se organizar e se estruturar, já planejando ali, visando campeonatos e, enfim, na época a gente tinha um campeonato aqui na região sul, né, dos três estados, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que era a Copa Sul. Então era o campeonato que a gente almejava na época ali para o projeto. Só que lá, logo na sequência ali de 2019, que foi um ano mais para nós nos estruturarmos, e em 2020 veio a pandemia, né? Então a pandemia ali, ela deixou o projeto em stand-by um ano e meio, a gente conseguiu voltar só em 2021, ali no segundo semestre. Então foi novamente um ano para retomar, né? Dar continuidade ali na estruturação do projeto, enfim. E aí em 2022, né, foi quando também surgiu o Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, né, promovido ali pela CBFA, que é o órgão máximo do esporte aqui no país. Então eles vieram com essa proposta, né, de estar propagando o futebol americano aí no cenário nacional, e a proposta deles na época era muito interessante, então fez com que a gente ingressasse ali no campeonato, e não é à toa aí estamos no terceiro ano consecutivo aí participando do campeonato. o Arthur, hoje tem algum órgão, uma entidade que responde abaixo da nacional? Federação Sim, estadual, federação regional? isso, a gente tem as federações estaduais, né? Ah, assim, infelizmente, Santa Catarina é um dos poucos estados que não tem ou que possui uma federação inativa, né? Então, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, enfim, outros estados aí pelo Brasil afora têm as suas federações em funcionamento. Santa Catarina, até um pouco antes da pandemia, na verdade, já a federação já não estava dando sequência ali nas atividades. E assim, por um lado é um pouco triste, até porque Santa Catarina foi um dos estados que já teve uma das maiores e mais fortes federações estaduais, né? Então, assim, hoje a gente acaba não tendo nenhum órgão aí respondendo pelo estado. Então, Perfeito. tipo, os times ficam meio que soltos, vamos dizer assim. Vocês têm um É, diálogo com outras equipes para não ficarem, outras equipes, digo, catarinense, para não ficar meio que sem. Pode ser, para pelo menos ter esse contato, já que falta uma entidade Liga, que. Isso é uma liga por trás. Então, hoje, até pelo cenário nacional, hoje ele está um pouco dividido na questão de campeonatos, né? Mas hoje os times de Santa Catarina que participam do Campeonato Brasileiro, eles respondem diretamente à CBFA, né? Assim, sendo exceção, né? Porque nos outros estados, os demais times respondem direto para a Federação Estadual. A gente acaba respondendo direto para a CBFA, e até Hum. a questão organizacional é direto para a CBFA. E aí, contatos e tudo mais aqui dentro do estado, sim, a gente tem conversa com outros times e tal, mas só a nível de manter a conexão, manter o relacionamento e tudo mais. Questão de campeonato ou algo nesse sentido, por enquanto, não está tendo nenhum tipo de atividade nesse sentido. E aí, então, basicamente, o calendário acaba sendo mais focado no brasileiro, daí. Então, vocês meio que treinam visando unicamente o Campeonato Brasileiro? Exatamente, exatamente. Hoje, digamos assim, quando a gente começa a temporada lá em março, a gente já sabe mais ou menos a programação de tudo que vai acontecer ao longo do ano, né? Mas Uhum. sendo assim, o principal objetivo do time, obviamente, disputar o Brasileirão ali da CBFA, né? A gente tem questão de amistosos no primeiro Uhum. semestre, segundo semestre, mas o foco em si do time na preparação é sempre para o Campeonato Brasileiro. o Ezequiel, explica pra gente, até ano passado
eu fiz uma peneira, né? A gente comentou isso na outra conversa que a gente teve lá na primeira temporada. E não sei se eu tô certo, né? Mas até ano passado tu fazia parte da coordenação dos especiais, certo? E agora tá como coordenador defensivo, né? Consegue fazer uma breve explicação aí pra gente, pro pessoal que tá aí acompanhando a gente, o que que é cada setor? Então, a questão do time de especialistas é simples, Especialistas. ela é simplesmente são áreas do futebol americano, são situações do futebol americano em que outros times entram em situações de chute para pontuação, ou chute para devolução, ou até mesmo em retornos para facilitar a nossa posição de ataque depois. Então a gente tem o punch, tem o retorno de punch, kickoff, retorno de kickoff, field goal, extra point e o bloqueio de field goal. São esses os times especialistas. Então é basicamente isso. São times que entram em situações chaves para pontuação ou para devolução de posse de bola. E agora como coordenador defensivo, tu que organiza todas as táticas defensivas, como é que funciona esse setor? Exatamente, toda a parte defensiva do time fica o meu critério, o meu cargo de montar jogadas, montar esquemas, a questão de posicionamento, a questão de treinos específicos, treinos para posições, treinos gerais, tudo isso fica a meu critério. Certo. E assim, para quem tá chegando, às vezes não tá tão por dentro assim do esporte, né? Quantas, quantos treinadores tem dentro de um time de futebol americano ou dentro do Christian Iron Tigers? Porque a gente está acostumado ali com o treinador do futebol brasileiro, vamos dizer assim, que é o head coach, eu imagino, né, no futebol americano, se eu não tô fazendo nenhuma tradução. E ali os auxiliares. No futebol americano é mais treinador por especificidade dentro de campo, né? Vocês podem dar uma palhinha assim de quantos que tem? E além de especialistas e do defensivo, quais outros? Quais a função? Aqui no Criciúma Iron Tigers a gente tem o Arthur, que atua como coordenador ofensivo e head coach, eu como defensivo e especialistas, e o Cedric como o coordenador de OL. Normalmente, se for uma, uma staff cheia do time, seria um head coach, um coordenador ofensivo, um defensivo, outro para especialistas e um para cada setor, linha ofensiva, linha defensiva, linebackers, defensive backs, quarterback, running back, wide receiver, todos esses teriam um coordenador específico para cada setor. Para desenvolver daí tática. Desenvolver a parte física, tática de fundamentos, Preparação de física e tática, entendi. O que que seria a diferença de coordenador defensivo e linha defensiva que tu comentaste? no caso, a linha defensiva seriam os cinco primeiros jogadores, quatro primeiros jogadores da Ah, primeira linha. Que é a primeira linha do combate corpo a corpo ali quando começa a jogada. Que seria a parte defensiva que faz esse front, que é essa frente que tem ali. perfeito, perfeito. Então tem vários segmentos dentro de um ataque, de um time de ataque e de um time de defesa ainda. Exatamente. Exatamente. Se a gente for pegar assim, quanto mais recurso e quanto mais pessoas disponíveis os times tiverem, né, a seu favor, uma comissão técnica ela pode ter N profissionais ali dentro, né? Porque, por exemplo, dentro do ataque ali a gente tem a linha ofensiva, tem os recebedores, quarterbacks, running backs, então assim, uma CT completa, ela também tem um técnico para cada posição dessas. Né? Então, eu teria um técnico para recebedores, um técnico focado em quarterback, um técnico focado em linha ofensiva e por aí vai. Então, assim, isso vai muito dos recursos que o time tem disponível, né? E sejam recursos financeiros ou até mesmo de pessoas, né? Mão de obra, para estar ali, para estar junto com o projeto, Recursos tá humanos, estudando né? Perfeito. exato, especificamente para aquela posição, né? Então, até no caso, a gente tem um desenvolvimento melhor, tanto do time quanto do projeto, se a gente tem mais pessoas focadas assim na posição. Certo. Cedric, quer dar uma pinceladinha também na questão ofensiva, acho que é do futebol americano, a questão do touchdown
pontuar, é o que chama atenção também. Quer falar um pouquinho mais ou menos como é o seu trabalho? Então, eu cuido da linha ofensiva, que são ah, o bloqueio, a barreira, faz proteção para o QB, né? Então, são os caras grandes, os fortes, que estão ali na frente do QB, protegendo tanto ele quanto o running back, certo? A linha ofensiva, ela é um setor muito importante, talvez depois do QB, o setor mais importante do time. São os caras, até nível de comparação na NFL, depois do QB, são os caras que têm o salário mais alto. Então, a gente pode trazer também uma questão de draft. Geralmente, em primeiras rodadas, que seriam os valores mais caros, os jogadores mais com potencial, geralmente sai muita gente, muito OL, né, line, na primeira rodada por conta disso. É uma posição muito concorrida e uma posição super importante para o andamento do jogo. É uma linha ofensiva que não protege o QB e o time não faz pontuação, certo? Então, por isso que eles têm esse cuidado com esses grandões aí, com esse pessoal ali da frente. Certo. E hoje, assim, como é que é a rotina dentro do Criciúma Iron Tiger? Seja na questão de, como é que eu vou dizer, de atrair recursos humanos, como a gente falou, né? De tentar trazer mais jogadores, ou qual é o elenco de vocês atualmente? Como é que vocês fazem a captação de jogadores? A gente sabe que tem os tryouts, o próprio Edu falou que já participou de algum também, né? Mas como é que vocês fazem assim? A peneira de jogadores, quantos vocês têm hoje em dia? E qual o número que vocês acham que seria o ideal para se ter? Atualmente a gente conta aí com um pouco mais de 50 atletas inscritos, né, para, enfim, para o campeonato e tudo mais. E esse número no plantel no nosso plantel geral, né, fora do campeonato, ele é um pouco maior. Então, assim, hoje a nossa captação ela é feita através de seletivas ali, os tryouts, é feita através de um recrutamento também. O recrutamento ele tem um formato um pouquinho diferente da seletiva, né? A seletiva a gente busca já atletas com algum nível técnico ou nível de aptidão um pouco maior, e o recrutamento a gente já pega o pessoal de base mesmo que tem interesse em estar iniciando no esporte, que tem interesse em conhecer o esporte, o time, enfim, ou que está com interesse só em começar uma atividade física nova, diferente, e achou ali no futebol americano algo diferenciado para começar, né? A CT, a gente funciona mais ou menos da mesma forma, a gente tem os recrutamentos também. Normalmente acontecem no início de temporada, até porque para que a gente consiga nos organizar, ter a passagem de conhecimento e tudo mais, e não atrapalhar, né, assim, não ter a entrada de novos integrantes ali ao longo da temporada, e às vezes acaba freando, né, a nossa O evolução ali, tanto treinamento, o como preparo. CT. Uhum. Exatamente, exatamente. Então, assim, hoje, tanto o recrutamento de atletas quanto o recrutamento de CT funcionam dessa forma, né? E como eu falei, nosso número ali hoje é tranquilamente um pouco mais de 50 atletas ali no total. Vocês já têm calendários completo do De jogos? campeonato? Isso. Já. Ah, tá. Então a Uhum. gente E pode foi, e dar foi primeiro. feito amistoso? Foi feito um amistoso contra o Estepos, time que está disputando a BFA aí, que é o campeonato, digamos, mais alto nível O no A1? esporte aqui no Brasil. Assim, hoje o Campeonato Brasileiro ele tem a D3, a D2 e a D1. E a gente tem a BFA, até quando eu comentei lá no começo, que o cenário nacional ele está um pouco dividido nessa questão, é que hoje a gente tem a BFA, que ela já é um campeonato antigo, né? E, digamos assim, os times elite no Brasil, eles disputavam a BFA. E os demais times pequenos e tal, eles disputavam só o estadual, né? Então, quando a CBFA veio lá em 2022 com a proposta de um campeonato nacional, com D1, com D2, era justamente para atrair todos esses times que, por exemplo, o Tigers, né? Com a D2 ali voltada para desenvolvimento, justamente para que esses times que disputavam só estaduais, eles viessem, né? Para o campeonato nacional e fizessem parte do campeonato nacional. Então, esse foi um dos objetivos ali
da CBFA quando eles trouxeram esse campeonato. Inclusive, por exemplo, esse ano a gente tem a D3, que aí sim, agora a D3 é focada em times de desenvolvimento, D2 em times já estabelecidos, e a D1 em times assim, já, digamos, times grandes no cenário. Perfeito. Só que a BFA, que é um outro campeonato de uma entidade privada, digamos assim, ela ainda possui muitos Um dos melhores prestígio. times do Brasil, Entendi. né? Exato. Tá, e Ah, não sei se tem isso, né? Por exemplo, existe um. As competições são escalonáveis. Tu joga o estadual, joga brasileiro, depois tu vai para uma América do Sul. Existe isso? Existe uma Sul-Americana, como tem no futebol, né? se tem. Libertadores, um Mundial, existe isso? Isso é, se ganhar o brasileiro leva alguma competição internacional ou ainda não chegamos Uhum. Ou nesse não tem nível? essa ligação de Hum, federações? Não, ainda não, ainda não. A ideia da CBFA, mas isso até eu acho que não é muito legal entrar depois no podcast, porque é algo que tá mais focado para os times ainda, tá? Essa é a ideia. Eles estão amadurecendo ainda, mas eles estão com a ideia de que os estaduais influenciem diretamente depois no campeonato nacional, até para ranqueamento, D1, D2, D3. Uhum. Atualmente, como, por exemplo, ano passado a gente teve D1 e D2. No primeiro ano também foi D1 e D2. A ideia é que esse ano, né, agora a gente tem a D1, D2 e a D3, é que as coisas comecem a se nivelar, para que aí sim, a partir disso, eles comecem a estabelecer critérios diferentes ali, tanto para a parte de ranqueamento, quanto para a parte ali de cronograma, né, de questão de campeonatos e tudo mais. Mas hoje, depois do campeonato nacional, a gente não tem mais nenhuma atividade, de forma geral, tá? Uhum. É só, por exemplo, é estadual começo do ano, no primeiro semestre, e nacional no segundo semestre. E isso para todos os times aqui no Brasil. Entendi. É, pro Lucas e pro Ezequiel agora, né? O Arthur falou que começou lá como um jogador, agora faz essa parte técnica, né, de coordenação aí dos atletas. É, a gente sabe, né, o que vocês passam para os atletas é treinamento, né? A gente tem a questão do preparo físico, tem tática, né, técnicas de fazer os movimentos da modalidade em si, né, do futebol americano. Mas assim, o Ezequiel podia comentar um pouquinho, depois o Lucas, acredito eu. Acredito que vocês também já jogaram, né? Hoje vocês se preparam para serem preparadores, para serem coordenadores? Existe algum curso, ou é mais uma troca de informação com as equipes rivais? Como é que funciona a preparação do, do coordenador, do treinador, no futebol americano hoje do Brasil, né? Que a gente sabe que não é tão disseminado, né? Como é que funciona essa parte de treinamento de vocês, para passar o treinamento para os atletas? Então, a gente tem uma ferramenta que o time disponibiliza, que é a RFA, que é uma instituição do Rio de Janeiro que foca bastante em cursos para aprendizado do futebol americano. Bacana. E a gente se prepara teoricamente com aquilo e a gente busca materiais na internet. O time disponibiliza bastante coisa da biblioteca interna. E a gente estuda, vê vídeo, seminários, assiste um monte de palestras e coisas para absorver conhecimento, tem a troca de conhecimento com o pessoal de outros times para ajudar. Então tem várias vertentes para a gente conseguir o conhecimento e repassar isso para os atletas. Perfeito, Lucas. Como o Ezequiel falou, tem toda essa série de materiais aí, tem muito network com outros coaches, muita troca de ideia, análise de jogo, tanto da NFL, quanto do college, quanto do Brasil. Então, hoje, fazer futebol americano no Brasil tá bem mais fácil do que era antigamente. E eu não sou da geração antiga, sabe? Mas antes a gente não tinha acesso a material em português, Perfeito. tanto para atleta Uhum. quanto para coach. Hoje a gente tem uma série de materiais em português. O pessoal vai, busca e traz para cá. Tem muita troca também. O pessoal que tem mais condição, que vai para fora, nas universidades, fazem algum
intercâmbio lá fora, então, e vem com conhecimento. Hoje a Tem gente o tem uma série de contato, né? coaches. Perfeito, A gente, perfeito. Pá, que hoje a gente legal. tem a gente tem uma série de coaches no Brasil que já foram para fora, acompanharam o dia a dia de universidades e tanto de universidades quanto de high school também, né? E aí o pessoal traz esse gabarito, essa Esse experiência know-how, lá né? de Esse fora, saber esse fazer. Uhum. know-how. Exatamente. O- hoje no Brasil, a gente tem uma coach que hoje que foi fazer uma espécie de um curso intensivo na NFL, no Tampa Bay Buccaneers, que é a coach Esther Alencar, coach do Rio Preto Valers. Pô, Então que legal. ela foi selecionada num programa lá do Tampa Bay Buccaneers e Uhum. foi a primeira brasileira, tipo, primeira sul-americana a fazer parte de uma staff nos Estados Unidos, uma staff de time da NFL mesmo. Ela passou uma seletiva, teve centenas de nomes Uhum. inscritos e ela foi uma das contempladas. Ficaram 5 e ela foi uma dessas 5. Pô, muito legal saber, né? O futebol americano em si, ele é um esporte, querendo ou não, muito mais voltado ao público masculino, né? É bem legal saber que tem uma coach, uma mulher e que tá com tanto destaque assim Pioneira, né? atualmente, né? Pois E é. pioneira, né? Sim, com certeza, com certeza. Pô, muito legal saber disso. E, assim, entrando um pouquinho aí na questão do calendário de vocês, estamos aí às vésperas de começar a principal competição do ano, né? O Campeonato Brasileiro. E agora com uma novidade que é o D3, essa divisão que vocês vão jogar, né? Como é que são os preparativos, amistosos? Já tem calendário de jogos? O que que vocês podem falar pra gente? Então, esse ano a gente tem a entrada da D3, aí, a abertura, na verdade, da D3 no Campeonato Nacional, focada justamente por os times que estão se desenvolvendo aí no cenário, e o Tigers se encaixa hoje nesse critério, né? A gente está se organizando, está se estruturando, é um projeto ainda que está buscando evoluir, né? Então, assim, esse ano a preparação foi totalmente focada no Campeonato Brasileiro, né? Tivemos amistosos aí no primeiro semestre, com alguns times aqui da região, questão das seletivas, para recrutamento de atletas e tudo mais, e também estudo e treino, preparação focada justamente no campeonato. Então, a gente já está numa pegada mais intensiva, digamos assim, já de 2 meses para cá, né? Totalmente focada no campeonato, na preparação dos nossos atletas. A gente aí hoje, a gente tem 3 treinos durante a semana, né? Então, temos 2 extras durante a semana, ao longo da semana ali, segunda Uhum. e quarta-feira, e aos sábados aí a gente tem o treino geral, que é o treino principal do nosso time, né? Então, assim, preparação, foco totalmente nessa preparação, nesse campeonato. A, a gente comentou, né, que até de atleta estava mais bem servido essa temporada, né, Arthur? Me corrija se eu estiver errado. Mas tem alguma forma alguma forma que tu percebeu que aumentou a procura de pessoas, né, de apaixonados, entusiastas pelo esporte, em estar entrando para o time? Teve alguma campanha em específico ou o próprio boca a boca mais orgânico que foi Sim. o mais forte que aconteceu? O time costuma participar de algumas ações, né? Assim, eu digo que tudo ajuda, tudo que o time participa, todas as ações que o time faz ajuda, né? Desde os nossos jogos, digamos, ano passado aqui, que a gente teve aqui em Criciúma, então são eventos que chamam a atenção do público, chamam a atenção do pessoal, até as nossas atividades nas redes sociais, mas diferente dos outros anos, a gente conseguiu ter um engajamento melhor, tanto nas nossas redes sociais quanto com os nossos Uhum. públicos, na divulgação dos nossos materiais, em ações. A gente teve ação esse ano na Unesc, com o curso de Educação Física, a gente esteve lá junto com uma turma. Então, assim, essas coisas ajudam a divulgar o projeto, né? E, assim, as pessoas conhecerem o projeto, eu acredito que é importante, porque elas acabam vendo que o futebol americano não é só aquela brutalidade do Lesão. futebol americano. Exato, ele é um esporte totalmente estratégico, é um esporte que apesar de, né, tem uma questão física muito forte, mas também tem Contato uma físico, questão né? de raciocínio, uma questão de estratégia por trás dele que torna o esporte assim fantástico.
No Tigers, a gente também preza muito pela organização em si da Uhum. instituição, né, do time. Então, a gente tenta manter as coisas organizadas, tanto na parte do campo quanto no extracampo, né, fornecer também para os nossos atletas ali sempre material, conteúdo. E eu acredito que tudo isso contribui para que o projeto seja bem visto, né? E o projeto sendo bem visto, as pessoas falam, as pessoas têm a curiosidade de buscar mais informação, de entender um pouco mais, né? Esse ano a gente teve muitas pessoas que vieram procurando conhecer o projeto, né? Para engajar como atleta, mas também para conhecer o projeto, entender o que é o futebol americano, né? O que é o Tigers, o que o Tigers está disputando, enfim. Legal, Certo, legal. já. Opa, desculpa te interromper, Edu. Mas já aproveitando a linha de que tu falou do que está disputando, como é que é a forma de disputa da D3? São quantas equipes? É por chaveamento? É por localização? Sei lá, não sei se tem alguma. No primeiro, os clubes do Sul. Tem como se vocês darem uma pinceladinha pra gente sobre isso? Tá, vamos lá. Hoje a D3 ela tem um pouco mais de 25 times ali, tá? No campeonato. O campeonato ele é organizado por grupos, né? Visando Uhum. primeiro a questão de logística, então tentando manter o campeonato viável, porque até como eu comentei, né, a D3 ela é focada em times que estão se desenvolvendo, Sim. então questão de logística e deslocamento é algo que pesa hoje ainda para muitos times. E, enfim, os grupos são organizados dessa forma, então tentando trazer ali geograficamente maior proximidade entre os times, né? Então a gente tem times, tem grupos aí de 3 ou 4 times que disputam entre si ali a fase de grupos. Passando da fase de grupos, a gente tem os grupos com 4 participantes, avança o primeiro e o segundo colocado, e os grupos de 3 participantes avançam somente os primeiros colocados. E aí já vão para playoffs, né? A gente já tem a questão dos playoffs ali, oitavas, quartas e a final, semifinal e final. Uma dúvida, playoff é mata-mata? Tipo, ou quer dizer, é eliminatório? É só um jogo? Isso, exatamente. Exatamente. Não, Mata-mata. não tem repescagem de melhor colocado, nada. Não, não. É mata-mata. Digamos assim, de forma mais ou menos só para ilustrar, né? O primeiro colocado do grupo A enfrenta o segundo colocado do grupo B, Uhum. né? E aí nesse confronto Perdeu, tá só fora. sai um. Então é só o Exatamente. mata. Na verdade, só Exatamente. mata. Só um jogo. A gente brinca no futebol. Eu trago pro futebol porque, tipo, o mata-mata seriam dois jogos, ida e de volta, né? Sim, E aí a gente brinca quando o campeonato no futebol é só um jogo, é só o mata, né? Então por isso só que mata. fica, que fica essa pequena Tá, piadinha interna. e como é que a gente tá de expectativa para essa temporada? Ezequiel, fala um pouquinho. Cara, as expectativas esse ano é que, como o campeonato está bem nivelado, a gente tem grandes chances. A gente vem se preparando porque a gente acredita que a gente pode chegar longe no campeonato. A gente está com a preparação a mil, tentando melhorar aspectos individuais e coletivos aqui, para a gente conseguir chegar nos jogos e performar da melhor forma e conseguir o objetivo, que é chegar o mais longe que a gente puder nesse campeonato. A gente tem esperança e a gente acredita que a gente pode chegar longe. Perfeito, perfeito. É, Ótimo, ótimo. o... Deixa eu fazer uma pergunta agora mais perigosa. O que que conta mais no futebol americano? Uma defesa boa, um ataque bom? Não, os dois bom, claro. Mas o que que vocês acham que conta mais? Vai, Ataque ganha jogo, defesa. cada um responde essa aí agora. Não, eu já deixa eu responder aí um Cada um vai ataque. puxar pro seu lado? Ataque, não, não, não. Ataque ganha jogo, defesa ganha campeonato. Esse é um lema que muitos times do futebol americano é embutido dentro do futebol americano, que ataques ganham jogos e defesa ganham campeonatos. Porque uma forte defesa pode te levar bem mais longe do que só um ataque forte e uma defesa que toma pontos. Claro que todo setor tem sua importância, mas esse é um lema que a gente leva já desde sempre no futebol americano. Arthur, Boa, boa. Uh, assim, eu acredito que mais importante ou tão importante
quando tu marcar pontos, é tu garantir que o teu time não sofra a mesma quantidade ou mais pontos do que tu marcou, né? Então, assim, é muito difícil, na verdade, assim, e até um pouco injusto a gente dizer, tal setor, eu prefiro tal setor do que tal setor, enfim, algo nesse Claro. sentido, porque assim, Sim. dentro do esporte, principalmente dentro dos jogos, a gente vê o quão importante é cada unidade, né? E não só ataque e defesa, mas também um time de especialistas que também tem um papel fundamental na dinâmica ali do futebol americano, né? Perfeito. É claro que eu perguntei em tom de brincadeira, né? Mas é porque assim, eu já treinei categoria de sub-13, sub-15 de futebol, e a gente, não sei se porque o gol é importante, a gente acaba tendo mais facilidade e tendo mais recurso humano, como a gente já falou aqui, da parte ofensiva. No futebol, né, tradicional aí, nosso futebol, que é o O esporte mais soccer. disseminado aí. Sim. Isso. E eu vejo daí uma percepção minha, né? Não tão leigo, porque já conversei algumas vezes com o pessoal do futebol americano, então não posso também me considerar um leigo, né? Mas eu percebo que no futebol americano existe esse cuidado, esse apreço maior por treinar a defesa. Eu não sei se eu estou errado, né? Por isso que eu fiz essa pergunta aí para vocês, né? E eu não sei se vocês também percebem isso, que às vezes tem mais volume de treino para o time defensivo, por exemplo. Faz sentido essa análise? Eu acho que sim, acho que faz sentido. É que, na verdade, o pessoal chega querendo jogar no ataque. O pessoal chega querendo jogar no ataque. Querendo ser receiver, querendo ser quarterback. Ah, Chega. todo mundo quer sair bonito na foto na hora que a bola tá na Exatamente. end zone, né? Aí, quando tem o choque de realidade, que não é só lançar a bola, não é só receber, aí corre para a defesa. Por quê? Porque a defesa é reativa. O ataque, a gente tem que pensar, a gente tem tudo planejado Perfeito. e executar conforme planejado. E a defesa é só A reação. adaptação, adaptação. Exatamente, ela é sempre uma resposta ao ataque, a defesa. Então, O, em tese, é mais fácil você jogar na defesa do que você jogar no ataque. Em Perfeito. qualquer posição, qualquer setor. Tem essa defesa, claro, não é simplesmente defesa é fácil. Não, mas é, é mais simples tu jogar na defesa. Tu consegue decorar o playbook bem mais rápido, certo? Tu não tem tantas atribuições como tu tem no ataque. o ataque é quase um jogo de xadrez, vamos dizer assim, então. Pela... Exatamente, É, tem que criar, né? É, e exatamente. aí, A todo e aí instante. O e a, ataque o ataque é o player no xadrez é o cara que vai dar o próximo passo. E a defesa é aquele cara que vai responder. Então, tô jogando xadrez contra ti, eu vou mexer a minha peça, tu vai só responder conforme, entendeu? Então o ataque tem que estar sempre à frente da defesa. E aí é mais complexo, é mais estudos e tudo mais, sabe? Porque o Tá, ataque, ele tem, todas as peças têm que saber o que cada um vai fazer. então uma outra dúvida, né? Porque daí todos vocês fazem parte do treinamento. Na hora do jogo, todos têm voz, ou é só um, ou isso depende de equipe para equipe? depende do momento do jogo, talvez. Vamos lá. Hoje a gente tem uma CT mais dividida, né? Assim, digamos, nas atribuições. Eu fico à frente do ataque, né? O Cedric é meu braço direito, meu braço esquerdo ali dentro do ataque, então a gente está sempre ali trocando informações e montando jogada, estudando adversários em conjunto. O Zeke hoje ele fica totalmente ali à frente da defesa, né? E do time de especialistas, então eu mais apoio, acompanho assim mais a nível de gerenciamento mesmo, a questão do ataque, da defesa e do time de especialistas, mas questão de decisão, de controle de plantel ali, é totalmente E com o Zic. Até no, porque ele é quem está na lida, tanto com a defesa quanto com o time de especialistas, então ele sabe o que deve ou não fazer ali naqueles momentos, né? então, Obviamente que a gente tem a visão de gestão, de controle ali, como técnico, né? Que faz parte também da minha atribuição ali, mas questão de tomada de decisão é com ele daí. Então a gente consegue deixar a CT mais democrática, né? perfeito, perfeito. Inte- Interessante. E já que a gente falou um pouquinho do que acontece fora de campo, como é que tá o calendário de vocês? A gente sabe aí que, por informações nossas, no caso,
o Gili, né, que já deu 2 entrevistas pra gente, também ajudou a mediar esse papo com o pessoal aqui da comissão do Iron Tigers. A estreia vai ser em casa, né? Mas fora a estreia, como é que tá o calendário de vocês? Ou como é que é? E, claro, e qual é a expectativa de estrear em casa? Tem algum peso maior, vocês Ah, acham, pra campanha? então, a gente está indo para o nosso terceiro ano consecutivo no Campeonato Nacional. Essa é a primeira vez que a gente está tendo a oportunidade aí de ter uma estreia em casa. Então, isso conta muito para a gente, né? Ter já o nosso primeiro jogo dentro de casa, aqui na nossa cidade, onde a gente, no campo onde a Uhum. gente treina todo final de semana. Então, isso conta muito para a gente. É importante para nós, até porque é o lugar onde o Tigers, assim, da onde o Tigers surgiu, né? A gente tem o primeiro, então, primeiro jogo dia 18 de agosto agora, não nesse final de semana agora, no Uhum. próximo, né? Uh, a princípio, domingo, 10 horas da manhã, e depois nosso segundo jogo é dia 29 de setembro, então um espaço aí um pouco mais até de um mês entre um jogo e outro, aí fora de casa, lá em Gravataí, ali no Rio Grande do Sul, né? E aí o nosso terceiro jogo já depende totalmente do resultado, tanto do primeiro quanto do segundo jogo, porque lembrando, né, como o nosso grupo é de três, passa só o primeiro colocado. Ah, perfeito. Tá. É, não tem como ir nos jogos? Consigo acompanhar de forma online os jogos? E se eu quiser em Uh, casa, é ingresso? Onde que eu falo? Com quem que eu compro? A gente ainda. Ah, A propósito, provavelmente assim que vocês lançarem um podcast, já vai estar rolando nas nossas redes sociais, as informações e tudo mais. sim. A gente estava aguardando algumas informações ali se concretizarem, né? Questão Perfeito. de, enfim, N coisas ali que a gente tem quando a gente organiza um jogo. A Mas a gente princípio, deixa. aí. Desculpa, Arthur. A gente deixa na descrição, Não, então. Quando a gente for lançar, se vocês já tiverem em mãos essas informações, a gente deixa na descrição e quem quiser já vai saber, então. claro. Pode continuar, desculpa. E assim, então a gente estava aguardando algumas informações ali se concretizarem e tal, para que a gente pudesse Uhum. iniciar as divulgações. Então a gente fechou, por incrível que pareça, hoje mesmo, Ó, essas informações. Então já temos a data, o horário cravado. Então, tá aí, assim, perfeito. é questão de, questão de ingressos, em breve aí já vai estar nas nossas redes Uhum. sociais, também a publicação oficial ali com a data do jogo, local, horário, tudo certinho ali para todos os seguidores, para todo mundo que acompanha a gente ali poder ter acesso a essas informações. E a transmissão, será que teremos transmissão esse ano? Eu sei que quando na D2 chegou a ter, né? Eu cheguei a acompanhar alguns jogos. Isso. A gente está estudando ainda a transmissão, é algo um pouco, é um pouco caro, tá? Sendo Ah, sincero, assim, ficaria com você, principalmente. ficaria por responsabilidade do clube daí, do time. Exatamente, hoje as transmissões, assim, só Uhum. para ter um parâmetro, né? Hoje a filmagem técnica dos jogos, para que depois seja publicado ali nas redes sociais da CBFA, elas são obrigatórias, mas a questão Uhum. de transmissão, ela ainda ela é um, ela os times podem escolher caso eles queiram transmitir ou não, Uhum. né? Então elas não são obrigatórias. Mas teria algum custo? Ou é só por direito de imagem? O que que é o entrave de uma transmissão? Hoje é questão de toda a estrutura para que a gente tenha uma transmissão, né? Ali de acordo com os padrões ali da CBFA. Ah, Então tem tem, toda a tem questão. algumas regras a serem seguidas. Isso, Sim. exatamente, exatamente. Então não é simplesmente a gente botar uma câmera ali e sair Ah, E alguém filmando sim. o jogo, né? comentando, e É, alguém comentando. exatamente, exatamente. Mas um terceiro poderia fazer isso. Claro, com certeza, com certeza. Perfeito. Tá tendo ideia, Eduardo? Não, não. Qualquer Quem informação sabe, aí né? que Quem queiram passar sabe? para a gente fica à disposição aí. Quem sabe? Quem sabe? Vamos ver se a gente conhece alguém. É, né? Se der certo, e quem sabe futuramente a gente A entra gente nessa. já falou aqui, né, Cris? Nossa vontade, né? O nosso objetivo desse projeto nosso aqui é realmente contar histórias sobre esportes, né, os mais Com variados, certeza. e fomentar, né, os esportes. E a gente sempre, nas nossas reuniões, né, vou abrir aqui para vocês, né, eu e a Cris, a gente sempre comenta que a gente tem essa vontade de estar cobrindo alguns eventos, né? E a gente tem alguns parceiros, né? O próprio pessoal da Atletas traz para a gente alguns Sim. eventos. E, enfim, a gente tem alguns rostos conhecidos aí, né? Rostos conhecidos que já conversaram com a gente. Eles realizam muitos eventos, né? O próprio treinador Nico, é,
E a gente já conversou também com o Fabrício, que faz cobertura de futebol também, né, Sim, Cris? sim. O canal do Então, Fabrício que faz assim, futebol amador. Sim. é, não é algo que é trabalhoso, mas a gente precisaria a gente estar fazendo, né, Cris? E isso aí demanda tempo, né? E é algo que para nós, nesse momento da nossa vida, que tá complicado, mas é nosso interesse sim, né? Falo aqui para Sim, vocês três, é nosso interesse sem, como é que eu vou dizer, né? Sem segundos interesses, mas é nosso interesse estar fazendo isso aí para realmente fomentar os esportes, né? Então a gente tenta divulgar todos os esportes que a gente pode aqui da nossa região, né? Seja vôlei, seja basquete, seja o próprio futebol, é, campeonatos de bike, né? Ciclismo, uhum, corridas, e o futebol americano, como a gente já conversou bastante vezes com vocês, né? O que a gente pode, a gente tenta divulgar. Mas seria muito interessante, e eu falo aqui, né? Estou fazendo questão de falar, porque se tiver alguém aí que tenha interesse, que já trabalha com um pouco de filmagem, tem esse interesse aí nos esportes, e a gente puder ajudar, dar norte ou passar contato, então a gente vai estar fazendo, né? Porque a gente vê que realmente é bem legal essa parte, né, da transmissão online. A gente teve final aqui nesse final de semana do futebol amador aqui de Jacinto Machado, e foi a primeira vez, pelo menos que eu recordo, que teve transmissão online da rádio da nossa região aqui, né? Não é da rádio da cidade, mas faz parte do grupo da Rádio Integração, a Rádio Mampituba. E foi muito legal, teve um acesso bem legal, eu acredito que teve em torno de 200 acessos simultâneos, né? E foi um retorno bem legal que eles tiveram. E a gente já está há algum tempo, né, com essa tecnologia em mãos. E, e tu comentasse, né, pela liga, pela federação, não pode só botar uma câmera, um tripé lá e ficar alguém narrando, né? Mas um terceiro poderia, então é algo bem fácil, né? é Pelo algo que próprio celular. a gente vislumbra isso, né? E É assim algo que é, como a gente comentou aqui, né? Hoje até tá ok o número de recurso humano para atleta, né? Mas mais não faz mal. E como eu já participei da peneira também como interesse na parte de comissão técnica, né? Que eu trabalho com preparação física. Até essa parte de comissão técnica, né? Vocês tendo mais gente para estar ajudando, para ter mais ideias, ou para estar desafogando. E hoje vocês estão trabalhando 3 dias, né, por semana. Às vezes tivessem pequenos grupos atleta aí, né, de cidades diferentes, né, no time. Então, talvez ajudaria também na preparação. Me alonguei, desculpa. se empolgou, se empolgou. Não, mas faz Não, mas parte, é algo. mas é que tudo vai puxando, né? Realmente ter a visibilidade dá muitas opções, né? Dá muitas opções aí em todos os setores, né? Seja patrocínios, seja atletas, seja preparadores, coordenadores, né? Parte de comissão técnica. Então, se alguém aí tiver interesse, aí pode entrar em contato com a gente, que a gente faz meio de campo, que a gente dá dicas, que a gente ajuda. Continuando, Cris. Então, trazendo novamente os nossos convidados, a gente já falou do Campeonato Brasileiro, mas deixa eu falar de um campeonato que já foi citado aqui e que vai acontecer no Brasil pela primeira vez. Vai ser praticamente um mês aí depois que a nossa conversa irá ao ar, depois que o Steel Iron Tigers estrear também. Queria saber de vocês como é que vocês estão prevendo, ou como é que vocês estão já na expectativa para esse primeiro jogo da NFL que teremos aqui no Brasil, né? No dia 6 de setembro, com o Philadelphia Eagles e o Green Bay Packers, que vai ser. Não é o meu estádio favorito no mundo, né? Porque é no estádio do Corinthians. Eu, como palmeirense, não gosto tanto. Gosto de ganhar lá, mas eu não gosto tanto de ir. Mas como é que vocês estão vendo essa primeira edição de um jogo da NFL aqui, especialmente na semana de abertura? Vou deixar essa para o Cedric, que ele é o nosso especialista e comentarista de NFL aí do time. Não, não, a expectativa está lá em cima. Inclusive, a gente estará presente. Eu eu e o Arthur, a gente vai estar. A gente fez questão de estar nesse, Opa! nesse evento, né? Vai ser o único, né? Porque, tipo, a estreia é o pontapé inicial de um projeto que acredito que vai vir mais vezes para o Brasil. Acho que é, existe um interesse mútuo, tanto da NFL quanto dos estados brasileiros, né? Minas
declarou interesse agora em também sediar um Sediar um um jogo. jogo, exatamente. Então, eu acredito que logo a gente vai ter mais do que um jogo aqui. A gente vai ter dois, três, como já acontece hoje em Londres, né? Então, eu acredito que vai ser, além de ser um espetáculo à parte, porque querendo ou não, os americanos Sim. sabem fazer o evento, né? É aquilo, eles nasceram com um dom para isso, não é simplesmente um jogo, eles vendem um espetáculo todo em si. Eu acredito que pro FABR, o FA Nacional, acho que vai ser um- uma porta de entrada pro cenário de vez, assim, sabe? Eu acredito que o interesse de marcas, de empresas, vai aumentar, porque realmente é um esporte que está crescendo, está em franca evolução, franco crescimento no Brasil, e tendo um evento dessa magnitude, que é um jogo da NFL, acredito que vai trazer bastante bônus para todas as partes, né? Para em todos os sentidos, tanto no sentido de turismo, sentido de fomento do esporte no Brasil, eu acredito que a gente só tem a colher frutos. E a expectativa, apesar de não serem os dois times preferidos, assim, mas a expectativa tá lá em cima, sabe? Porque realmente a gente espera um espetáculo, a gente espera um jogão, até porque são duas equipes que terminaram o ano passado jogando muito, então a gente espera show, né? Só aguardar pro dia do espetáculo e é aquilo, né? Viver o momento. Vai ser uma vez, o pontapé inicial é uma vez só, não vai ter outro pontapé inicial, né? Então acredito que vai ser vai entrar para a história, né? Vai ser um marco muito importante pro Brasil, né? Até porque a venda de ingressos surpreendeu os americanos, eles não esperavam essa procura, tipo assim, em uma hora a pré-venda Escutou. foi pro espaço, assim. Aí deu uma hora e meia a venda oficial mesmo, que abriu para o público em geral, uma hora e meia também Acabou. esgotou. Perfeito. Se tivesse mais ingressos, teria vendido bem mais. Nossa, incrível. Então, praticamente será um antes e depois do futebol americano no Brasil, então. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Depois Torcemos para desse isso, né? evento, Torcemos para exatamente. isso. Tem tudo para. Até outras franquias já se mostraram com interesse no mercado do Brasil. O Patriots, por exemplo, é uma franquia que tem interesse no mercado do Brasil. O Miami Dolphins também é uma franquia que também tem interesse no mercado do Brasil. A gente teve um jogador no Miami Dolphins, né? O Duzão, ele chegou a fazer parte do plantel da NFL, o primeiro jogador de linha, no caso Sim. de time, a não ser um kicker. Chutador. Uhum. Então, exatamente. E aí, então, é aquilo, né? Acho que o mercado, a hora que as portas se abrirem, eu acho que é aquilo. Quando passar o boi, vai passar a boiada toda, sabe? Tomara, tomara. E vamos então para a nossa pergunta Atletes, né? Lembrando aí vocês, a Atletes aqui é uma parceira aqui nossa, né? É uma plataforma de gestão e organização, né? De eventos esportivos. Quem deixar seu evento profissional, entre em contato aí com o Atletes, que ele já tem bastante experiência e anos de Experiência. mercado aí. Perfeito? Então, pergunta atletas, pessoal. Como estamos falando de um esporte aí considerado amador aqui no Brasil, né? Quais são as principais dificuldades que vocês sentem para participar de eventos de campeonatos? E apesar das dificuldades, tem alguma história engraçada para contar aí de algum campeonato, de algum evento, algum jogo aí que vocês tiveram? Algum perrengue que deu a volta e ficou engraçado no final. Primeiro sério, Vamos, pode ir, Edu, desculpa. vamos lá, Desculpa. então. Eu acho que o futebol americano ele está em ascensão, apesar de ele, em teoria, já ser bem antigo aqui no Brasil, né? Até um pouco antes de 2010, já ter atividades e jogos aqui no Brasil do esporte.
mas ele está se tornando mais popular, né? A NFL, obviamente, ela está puxando, né? Digamos assim, ela está puxando o esporte como um todo, mas o cenário brasileiro, até pela organização dos times e a evolução dos projetos e tal, eles têm puxado e têm evoluído o cenário como um todo. No entanto, né, por estar em ascensão, ele não é muito visto ainda, ele não é muito conhecido, né? Então, assim, hoje, basicamente, as duas principais dificuldades é o material humano, seja para uma comissão técnica, seja para a parte organizacional, seja para atletas, né? Apesar, como eu comentei também, esse ano a gente está muito bem servido, digamos assim, tanto na nossa CT quanto no nosso plantel, né? A gente está com pessoas que gostam de estar ali, que amam estar ali, que tanto o projeto quanto o esporte, mas sim, o material humano, assim, ele ainda é um dos pontos que traz dificuldade. A questão financeira também, mas isso é algo que a gente tem conseguido, né, ali com o próprio plantel, né, ter um plantel desse número, ele traz também o apoio dos atletas, né? Então, assim, a gente também tem os atletas nos trazendo, esse pessoal pode ser um possível patrocinador. Então, tudo isso ajuda muito a estrutura do time. Apesar de ser difícil, mas querendo ou não, com o trabalho ali de todo mundo, acaba facilitando essa parte também, né? Mas assim, hoje, eu acredito que a parte financeira e material humano são as duas principais dificuldades. Mas assim, a gente está falando de um esporte amador, então dificuldade ela vai ter. Ela vai ter, dificuldades vão ter, né? E aí a questão é como a gente trabalha para minimizar elas. E eu acredito que a gente está no caminho certo, tanto como projeto, né? Como time também, né? Tanto no campo quanto no extracampo. Eu acredito que a gente está seguindo um caminho que vai fazer a gente se desenvolver e colher frutos lá na frente. E, e o perrengue, aquele que deu trabalho na hora, mas depois que passa a gente ri. Tem alguma história boa aí pra você compartilhar pra gente? Aí, o Zic aí, tem alguma coisa para trazer para nós aí? Me vem duas na mente, né? Duas viagens aí. A gente fez uma viagem a Erechim que demorou mais ou menos quase um dia inteiro entre ir e voltar. Essa história a gente sabe, eu acho. No off a gente sabe, mas bora compartilhar aqui com os 12, outros. 12 horas de ônibus na volta para chegar aqui na segunda-feira, 8 e pouca da manhã. E todo mundo ter que trabalhar no dia seguinte. Foi perrengue. E eu acho que o maior perrengue foi o jogo contra o Gravataí. A chuva torrencial, um lodo desgramado. Para Tamo chegar no aí. final do jogo, falta água, falta energia, metade do time ter que ir embora sem tomar banho. Foi um Parece perrengue E bem com barro até complicado. na cabeça. ouvi boatos que teve gente até que tomou banho de poça d'água também, né? Mas isso aí a gente Sim, deixa. teve Vários, gente. vários critérios, várias formas diferentes de tomar um banho. O pessoal bateu na casa de uma tia lá, de uma senhora lá, pediu a mangueira emprestado dela para tomar banho, assim, Puxa, tá? Sério, um frio, o pessoal tomando banho de mangueira, assim. é bom Não, que já ajuda na foi. recuperação do físico, né? Em vez de tomar. Pô, Ah, banho de gelo, claro, claro. Em vez do pensa, tonel de gelo, toma banho no frio e no gelo. o jogo todo, 3 horas, chovendo, frio, frio, um lodo. Aí chega no banheiro, 2 chuveiros e Pifado. água gelada. Nossa, foi horrível, foi horrível. Aquele dia Gan- Enquanto foi. tinha água, né? Enquanto tinha Ganharam? água, Pois ganhamos. é. Ah, então. Então, às vezes não foi que faltou, né? Não faltou água, às vezes. Às vezes exatamente. Tá? Tá. Pessoal, a gente abre agora esse espaço aqui para vocês deixar algum recado, para deixar as redes sociais aí do time, se vocês quiserem deixar as redes sociais de vocês, tá? Esse espaço aqui agora a gente abre para vocês. E antes de mais nada, a gente agradece aí a disponibilidade de vocês de estar aqui batendo um papo com a gente, né? É, E a gente deixa sempre aberto aqui, né, nosso espaço, nossas redes sociais, para a gente estar divulgando os jogos de vocês, peneiras, enfim, o que vocês quiserem estar divulgando aí, mandem material para a gente que a gente ajuda a divulgar também, tá? Mas esse espaço aqui a gente deixa aberto para vocês deixar algum recado, deixar um tchau, mandar um abraço, um beijo para alguém. Então, vamos lá. Eu queria, primeiramente, agradecer aí novamente a oportunidade que o Edu e a Cris aí deram para nós, não só para o esporte, mas para o Tigers também, para estar divulgando o nosso projeto, né? Eu acho que é importante, como eu disse, eu acho que tudo que a gente faz é válido para trazer visibilidade para o projeto, para o time, e tudo isso ajuda muito a gente também, né?
Então, agradecer novamente pela oportunidade. No questão de calendário, já tem, né, os calendários, né, já estão lá nas nossas redes sociais. A gente não tem as publicações ainda oficiais dos eventos em si, mas questão de datas já temos lá. Em breve, né, nas nossas redes sociais, a gente vai ter as publicações oficiais dos nossos jogos locais, com o horário tudo certinho, o valor dos ingressos, funcionamento e tudo mais, né? Também para o pessoal que está ouvindo aí a gente, que não segue a gente ainda no Instagram, todo o nosso projeto, todas as nossas atividades, treinos, amistosos, jogos, a gente coloca nas nossas redes sociais, então, @Criciúma Iron Tigers no Instagram, né? A gente está lá. Então, assim, quer conhecer o projeto, quer entender um pouquinho mais de como funciona o futebol americano, chama a gente, segue a gente lá no Instagram, chama a gente lá também para estar indo até um dos nossos treinos, conhecer o pessoal, conhecer a CT, conhecer os atletas também. Se tiver, às vezes, interesse em iniciar com a gente, só chama lá a gente que a gente conversa, né? Mas, enfim, novamente, agradecer o espaço aí, que com certeza isso faz bastante diferença pra gente. Perfeito, perfeito. Vocês querem Aproveitar também aqui, Isso, também pode falar, Pode pedir, Zaguinho. ir. agradecer aí também, na minha parte, agradecer o espaço aí, para a gente poder estar divulgando e poder falar de um projeto que a gente leva com paixão e que a gente é um bando de louco que gosta de um esporte que quase ninguém conhece e então a gente agradece poder dar um espaço para a gente poder divulgar o nosso esporte também e o Criciúma Iron Tigers. Perfeito, perfeito. Lucas, Agradecer o espaço aí, a Cris, o Edu, certo? E pedir o apoio da comunidade, né? Como é o time da região, é o único time da região sul aqui. A gente tem atletas Araranguá, Jacinto Machado, Tubarão, Torres, certo? Içara, Nova Veneza, Porquirinha. Enfim, é um time plural quando a gente fala assim em região, né? E a comunidade hoje tem um certo preconceito por conta do esporte, assim, por não conhecer o esporte ou por ter já um preconceito com o esporte violento. Mas geralmente quando vão lá conhecer a estrutura que hoje a gente tem, que é cedida pela SATIC, o pessoal sai de lá com outra visão. Então eu peço uma oportunidade, né, do pessoal que está olhando agora, assistindo a gente e queira, tenha interesse em apoiar o projeto, a gente está com as portas abertas, pode ir lá, a gente está todo sábado na SATIC, 2 horas da tarde a gente está lá, faça sol, faça chuva, a gente está lá. É um projeto totalmente voluntário, ninguém é remunerado. O caixa do time ele gira por conta de mensalidades, os atletas pagam uma taxa lá, R$ 30. Então, tipo assim, e nada fica pra gente, nada fica pro Arthur, nada fica pro Ezequiel, nada fica pro Cedric. Tudo volta pro time, seja para comprar bola, seja para comprar material de primeiros socorros, os gels, o doutorzinho. Então, enfim, tudo volta pro time. A gente, como CT, a gente disponibiliza tempo, o tempo, a gente está todo dia de semana, fim de semana, conversando, fazendo reunião. Então é tudo voluntário, é tudo por amor. A gente não tem nada em troca a não ser a vontade e a paixão pelo negócio, sabe? Então é isso e fica o apelo, então. Para o pessoal que queira apoiar o Criciúma Iron Tigers, a gente está de portas abertas. É o time da região sul, é o time de Criciúma, certo? perfeito. Sensacional. A gente Cris, pode até, pode falar, Arthur. Pode ir, Arthur. não sei qualquer coisa vocês cortam, mas a gente pode fazer um agradecimento para os patrocinadores também. Claro. Claro, fica à vontade. Tá? Só queria adicionar, então, aqui também um agradecimento para os nossos patrocinadores, né? O Cedric citou já, primeiramente, então, a SATIC, que cede toda a estrutura para nós, a Fisiomed, clínica de fisioterapia aqui de Criciúma, que cuida da parte do tratamento e recuperação dos nossos atletas, a Morigu também, que faz toda a parte de roupas de treino para o Tigers, né? A Omedic, né? Também de materiais médicos, Notas Livres, escola de música aí próximo a Araranguá, né? Então, também patrocinadora do Tigers, e a Body Nutri Suplementos,
que também patrocinadora do Tigers aí, que está com a gente desde 2023. Então, agradecer todo esse pessoal que dá uma chance pro esporte, que acredita na gente, que acredita no nosso projeto também. Bacana, bacana. Show de bola. Cris, então era isso? Então, finalizar pelo começo, agradecendo aqui os nossos convidados, né? Óbvio que o nosso programa vai no ar em outro momento, mas estamos aqui numa praticamente 11 da noite conversando, tentando trazer o melhor conteúdo possível, de um time da nossa região, de um esporte que está em desenvolvimento no nosso país. Foi mais uma conversa com o Iron Tigers, a gente aprende um pouquinho mais sobre futebol americano, que então agradecer o Arthur, o Lucas, o Ezequiel, o Gili também, né, que ajudou mediando essa conversa, que apoia, que também está sempre de parceria com a gente. Desejar boa sorte na temporada, espero que vocês cheguem aos playoffs. Eu tinha a intenção de ir ao primeiro jogo, infelizmente por uma questão de saúde aí não poderei estar, mas desejo de coração que tenha um jogo em casa e que tenha uma boa presença do público. E acho que era isso e voltamos em breve aí com mais uma história da nossa região sobre esporte, né, Edu? Perfeito, perfeito. Pessoal, era isso aí então. Aqui a gente encerra mais um episódio do Meu Esporte Podcast, contando a sua história com o esporte. E até o próximo episódio.